Em todas as biografias de Sylvia Plath, impressões e memórias sobre Hudges, contadas por testemunhas da época, são reconhecidas como fatos históricos. Podemos imaginar o que Hudges deve ter sentido ao pegar um desses livros e ler o que alguém percebeu nele. Pensou a seu respeito ou julgou tê-lo ouvido dizer 30 anos atrás. A memória é notoriamente indigna de confiança. Quando se combina com má vontade, pode se tornar monstruosa de tão traiçoeira. Supostamente, o bom biógrafo é capaz de discriminar entre os depoimentos das testemunhas e ter as antenas ligadas para detectar as distorções tendenciosas, as falsas recordações e as mentiras puras e simples. Vamos falar sobre biografia? Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje então nós vamos conversar sobre este livrinho aqui, A Mulher Calada, Sylvia Plath, Ted Hudges e os Limites da Biografia, da Janet Malcolm. Antes de tudo, se vocês estiverem ouvindo barulho de cachorro aí atrás, eu vou pedir desculpa pra vocês, mas é porque aqui na minha rua tem muitos cachorros assim andando e eles brigam, latem, choram, enfim. Eu tô com um fone aqui no meu ouvido, que tem um microfone, para tentar dar uma abafada nesse barulho. Espero que o áudio esteja saindo bom para vocês. Vou ver isso certinho na edição, mas esse é o único horário que eu tenho para gravar, então se vocês ouvirem já sabem o que é isso, o que é por isso, aliás. Outra coisa, esse vídeo eu vou falar sobre um assunto pesado, que é a questão do autoextermínio. Então, se você tem algum tipo de gatilho, se você é sensível a esse tipo de assunto, eu já vou deixar aqui avisado desde o início, antes de começar, para que você saiba que a história de hoje é pesada, assim, o assunto que a gente vai tratar hoje é pesado, tá certo? Mas então, antes de começar, já vou pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, deixar algum comentário aqui para mim, que isso é muito importante. Eu vou dividir o vídeo de hoje em algumas partes. Primeiro eu vou falar sobre a morte da Sylvia Plath, né, sobre tudo que envolveu ali. Depois eu vou falar um pouco do que aconteceu logo após esse ocorrido. E, por fim, vou falar sobre o trabalho da Janet Malcolm, o que ela faz, as minhas impressões sobre esse livro e falar também das biografias, que é o assunto que ela trata aqui, de maneira mais reflexiva, assim, pra gente bater um papo mesmo sobre biografias, que eu acho que é muito importante ter esse tipo de conversa também. Bom, eu vou começar falando então sobre a morte da Sylvia, o que aconteceu ali. Então, ela fez o autoextermínio no apartamento em que ela morava com os filhos. Ela tinha 30 anos de idade, isso foi em fevereiro de 1963. Então, ela estava no ambiente do apartamento, os filhos estavam em outro ambiente, protegidos. E ela fez isso em poucos meses após se separar do seu marido, que era o Ted Hudges, ou Ted, eu já ouvi falar Ted Hughes, eu não sei falar, eu vou falar Hudges, que foi o jeito que eu aprendi, enfim. Do Ted. Ela se separou em outubro e isso aconteceu em fevereiro. E o motivo da separação teria sido traição do Ted Hudges. Bom, depois disso, e aí já indo para uma segunda parte do vídeo, depois que da morte dela, criou-se uma espécie de mito Sylvia Plath, no qual as pessoas começaram a colocar Sylvia Plath como vítima do Ted Hudges, e a obra dela, que até então não era tão conhecida, tão publicada, começou a ser muito publicada. Ele passou por um processo que hoje a gente chamaria de cancelamento, justamente por ter sido responsabilizado ou culpabilizado pelo que aconteceu com ela. E aí muitas biografias delas foram escritas, as obras dela, principalmente um livro de poemas chamado Ariel e A Redoma de Vidro, que é o romance dela, o único romance que ela escreveu, inclusive, passou a ser muito lido, muito comentado. Diante de todo esse cenário, o Ted, né, o marido, ele optou pelo silêncio. Ele não falava com a imprensa. Quando ele dava alguma entrevista, era tudo muito controlado, as coisas que ele falava. Ele ficou responsável pelo espólio da Sylvia e ele compartilhou dessa responsabilidade com a irmã dele, com a Owen, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Diante, então, de todas essas biografias, enfim, o que a Janet Malcolm ela vai fazer? Ela é uma jornalista, e esse livro aqui, ele é um livro de jornalismo literário. Então, nesse livro, ela vai se propor a analisar todo ela vai fazer um estudo de caso, basicamente. Ela vai analisar todo esse cenário que se criou em torno da figura da Sylvia Plath e ela vai cair de cabeça nessas biografias, ela vai conversar com pessoas
para discutir a biografia. Então, aqui a gente não tem uma biografia sobre Sylvia Plath. O que a gente tem aqui é um estudo que analisa este gênero literário especificamente, que é a biografia, a partir do caso da Sylvia Plath e do Ted Hughes, tá? É isso que a Janet Malcolm ela vai fazer, se propor a fazer aqui nesse livro. No fundo, o que a Janet quer saber é o que está em jogo quando a gente vai escrever uma biografia, quando uma biografia é escrita. Quais são os interesses que estão por trás da escrita de uma biografia? E aí ela está falando de interesses dos mais variados. Interesses da família, que podem ser da família do biografado, interesses que podem ser do biógrafo, interesses que podem ser do mercado editorial e da própria sociedade. Porque a sociedade, diante de algo que é tão trágico que aconteceu, como a situação da Sylvia Plath, ela cria uma demanda para saber o que aconteceu. As pessoas têm isso, a sociedade tem isso. Então, às vezes, pode acontecer do biógrafo escrever o que a sociedade quer ler numa biografia. Outras vezes, o biógrafo ele pode escrever o que a família quer que seja dito sobre uma determinada pessoa. Então, a grande questão da Janet Malcolm é justamente essa: o que está em jogo, quais são os interesses e como que acontecem essas negociações para que uma biografia seja possível. E o ponto de partida da Janet Malcolm é uma biografia que se chama Bitter Fame, acho que é assim que se fala, vou deixar escrito aqui, que foi uma biografia muito criticada quando ela foi lançada. E essa crítica veio porque essa biografia ela teria um olhar mais empático ao Ted Hughes e mais crítico a Sylvia Plath. E aí, para falar disso, no caso específico que ela escolheu, que é esse caso da Sylvia Plath, a gente precisa falar de uma pessoa de uma personagem que é central, que é a Owen, a irmã do Ted Hughes. Então, como eu já tinha antecipado, o Ted, ele escolheu pelo silêncio. Então, ele não dava entrevista, ele não falava. E a Owen, então, além dela cuidar do espólio da Sylvia, os escritos dela, enfim, diários, cartas, poemas, todo o espólio dela, ela fazia a ponte com o Ted Hughes. Então, quando a pessoa que tinha a intenção de escrever sobre a Sylvia Plath e citar, por exemplo, um poema da Sylvia Plath, o que ela tinha que fazer? Primeiro, ela tinha que falar com a Owen, dizendo: olha, eu quero escrever um artigo, vou dar esse exemplo, né? Um exemplo aleatório. Eu quero escrever um artigo sobre a Sylvia e eu queria, nesse artigo, falar sobre o poema tal. Você me autoriza, né, a citar esse poema? Então, ela tinha que escrever o contexto no qual ela queria colocar o poema, para a Owen saber por que ela quer usar o poema. Aí a Owen passava para o Ted, aí o Ted fazia ali as observações dele, aí vamos supor, autorizou, beleza, aí a pessoa autorizou, aí a pessoa foi lá, escreveu tal, aí a pessoa tinha que devolver para ela, já com o poema citado, a análise que a pessoa fez ali, para uma aprovação. E aí via se ela ou o Ted aprovavam, então tinha toda essa negociação aí envolvida. E pelo que dá para perceber aqui no livro da Janet, as pessoas que escreviam sobre Sylvia Plath reclamavam muito da personalidade da Owen, do jeito como ela tratava as pessoas e do jeito que ela falava da própria Sylvia, e também da forma como ela e o Ted tentavam manipular a escrita desses biógrafos em troca de autorização a acesso ao espólio da Sylvia. A pessoa não escrevesse da forma como eles queriam que ela escrevesse, ela não teria autorização para publicar aquilo que ela estava tentando fazer. Porém, a Janet, ela tem um olhar diferente sobre a Owen. Ela vai dizer assim na página 39 aqui dessa minha edição: ao final de 3 anos e meio de relações pessoais com Owen, e encontros, telefonemas e correspondências, não posso dizer que a conheço muito melhor do que quando se apresentou a mim em sua carta. Mas nunca vi nela nada de egoísmo, de narcisismo e da ambição que geralmente caracterizam a pessoa para quem o relevo jornalístico é bem-vindo na medida em que pode permitir-lhe acumular forças e adquirir o controle da narrativa. Owen parece ser motivada puramente por um instinto que a leva a proteger os interesses do irmão mais novo e defender a honra da família, e se dedica a isso com um intrépido desprendimento. Então, para Janet, a Owen, ela não é egoísta, ela não é narcisista, ela não é essa manipuladora. O que ela está tentando fazer é proteger o irmão mais novo, nada mais que o Ted, né, de toda essa situação, uma vez que ele já estava vivendo toda a tragédia por conta da questão da Sylvia. E não só. E aí, essa história, gente, ela é bem pesada.
que acontece? Como eu falei no início do vídeo, a separação dos dois foi motivada por traição. E essa moça que estava se relacionando com o Ted, eles tiveram uma filha, e poucos anos depois, acho que 5 ou 6 anos depois, ela teve exatamente o mesmo fim da Sylvia. Exatamente igual. A única diferença é que ela não poupou a filha. Quando isso acontece, é uma nova onda em torno desta figura do Ted Hughes, né? E ele continuou e acho que quis mais ainda o silêncio. Então, a Owen, ela funcionava como um anteparo, vamos dizer assim, entre todo este mundo de coisas que estavam acontecendo e o Ted. E isso, dada também as questões de personalidade dela, que dá para perceber aqui, porque a Janet, ela vai conversar com a Owen, então, e ela vai descrever a conversa, e eu acho que a Janet, ela é bem honesta quando ela descreve as coisas, assim. Me passou muita honestidade a escrita da Janet nesse sentido. Você vê que realmente a Owen, ela tem uma personalidade que não é simples de lidar. Dá pra perceber isso claramente. E, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Durante a faculdade, eu trabalhei em 2 museus. Eu fiz estágio em 2 museus. Então, eu trabalhei praticamente a minha faculdade inteira com museus. E trabalhando diretamente com espólios de pessoas aí conhecidas que estão sob guarda desses museus. E eu vou dizer para vocês, para lidar com esse tipo de documentação, o tipo de pessoa ideal é uma pessoa com uma personalidade como a Owen. Tem que ser uma pessoa linha dura, tem que ser uma pessoa quase que inflexível, tem que ser uma pessoa atenta aos detalhes, porque senão vira bagunça. Os métodos da Owen, eles são altamente discutíveis, né? E é aí que eu acho que a gente precisa fazer uma separação. Uma coisa é a personalidade dela, é uma pessoa mais linha dura, pulso firme, difícil de lidar. Outra coisa são os métodos que ela utiliza para autorizar ou não escritos sobre a Sylvia Plath. Que interferir na escrita de um autor, né, tentar manipular a escrita de um autor em benefício próprio, é antiético e é criar uma narrativa falseada, né? E aí a gente entra, então, nos problemas que eu vi nesse livro aqui. Porque o que acontece? Primeiro, eu acho que a pesquisa da Janet, como ela levou, foi uma pesquisa muito bem feita. Então, ela conversou com pessoas, ela começou conversando com a Anne Stevenson, que é essa biógrafa que escreveu o Peter Pan. E aí, através disso, a Anne explicou para ela como que ela fez, né, quais foram as negociações que ela teve com a família do Ted, com o Ted, né, e com a Owen. E aí acendeu um alerta na Janet, e aí a Janet foi atrás da Owen, então elas conversaram. E aí ela foi, e uma pessoa foi puxando a outra. Então ela conversou com biógrafos que fizeram biografias que falavam, que colocavam a Sylvia nessa posição que ela chama, né, de vítima do Ted. Outras pessoas que também que conviveram com o casal ali no último ano, né? Pessoas que inclusive aparecem nos diários, ela cita os diários, ela cita também um livro de cartas, e é justamente esse raio-x do fazer biográfico que a Janet faz nesse livro, e eu acho que ela faz, enquanto pesquisa, muito bem. A minha questão com esse livro é que, na minha visão, a Janet, ela parte de pressupostos e não de hipóteses. Para mim, esse é o grande problema do livro. E qual que é a diferença? A diferença é que quando você parte de um pressuposto, você não está querendo esclarecer uma dúvida ou buscar novas perguntas, tentar responder novas questões. Quando você parte do pressuposto, o que você vai buscar é o seu viés de confirmação. E isso, para uma pesquisa, é algo muito ruim. Quando você parte da hipótese, você tem uma visão, assim, uma ideia, não é nem uma visão, uma ideia, você tem uma ideia, e conforme a pesquisa vai avançando, você vai fazendo perguntas, outras perguntas vão surgindo e a coisa vai acontecendo. E aí aquela ideia que você tinha inicialmente, ela pode se confirmar ou não, pode mudar para outra coisa. Agora, quando você parte do pressuposto, você tem já uma opinião a respeito. Então, o que você vai buscar na pesquisa acaba sendo o seu viés de confirmação.
E quais são os pressupostos da Janet no meu ponto de vista? O primeiro deles é o próprio gênero biográfico. Então, na minha visão, lendo esse livro, eu entendo que a Janet, ela reduz a biografia praticamente a fofoca. Ela não gosta desse gênero literário. Essa é a impressão que me passou. Eu vou ler uma parte aqui em que isso, bem no comecinho do livro, página 16, eu já comecei a discordar dela já na página 16. Ela vai dizer o seguinte: raramente se leva em conta a natureza transgressiva da biografia, mas ela é a única explicação possível para a popularidade do gênero. A incrível tolerância do leitor só faz sentido se for entendida como uma espécie de cumplicidade entre ele e o biógrafo, numa atividade excitante e proibida: atravessar o corredor na ponta dos pés, parar diante da porta do quarto e espiar pelo buraco da fechadura. Gente, eu não poderia discordar mais desse ponto de vista. Eu não poderia discordar mais. Eu adoro biografias. Eu acho muito importante, para mim é muito importante ler biografias. E cada biografia que você vai ler por um motivo específico. E você pode olhar a mesma biografia sob ângulos diferentes e buscar nela questões específicas para aquilo que você quer. Então eu acho que nessa frase aqui, a Janet, ela reduz muito o que é a biografia a praticamente dizer que biografia é fofoca. Então é atravessar o corredor, parar na ponta dos pés, olhar no buraquinho da fechadura e ver o que está acontecendo. Não, não é isso. Vou dar um exemplo para vocês que eu acho que é o melhor exemplo que eu poderia dar para dizer o que eu tô, para explicar o que eu tô querendo dizer. Lá na Revolução Russa, quando o Lenin ainda estava bem de saúde, se a gente pensar o Partido Bolchevique como um exército, o Stalin seria um oficial de baixa patente. E o Trotsky, ele seria, sei lá, um dos principais generais. E quando o Lenin passou a ter problemas de saúde, ele teve AVC e tudo mais, e ele deixou de ser uma pessoa consciente para resolver as questões ali da Rússia soviética, e também quando ele veio a falecer, qualquer pessoa ali diria que o herdeiro natural do Lenin era o Trotsky. E no fim das contas, quem assumiu o partido foi o Stalin. Então, a primeira pergunta que eu faço é: como ele saiu de uma posição tão mais ou menos para ser o líder do partido e assim permanecer até o fim de sua vida? Para entender como essa pessoa ela faz isso, ler uma biografia do Stalin é um caminho. Uma ou duas biografias é um caminho. O que me interessa é entender o caminho que a pessoa fez. De uma posição mais simples para uma posição mais importante dentro de um cenário como o cenário, sei lá, por exemplo, da Rússia Soviética, da União Soviética, entende? Então isso para mim tá longe de ser fofoca. Então eu acho que a Janet, ela reduz muito o que é a biografia, e eu acho que a própria pesquisa que ela faz, a própria forma como ela faz a pesquisa dela, desmente essa posição que ela coloca, essa visão que ela coloca na página 16 que eu li aqui para vocês. Porque o que ela vai fazer? Ela vai conversar com as pessoas. Então ela conversa com a Ana, ela conversa com a Owen, ela conversa com outros biógrafos, ela conversa com pessoas que conviveram com a Sylvia Plath. O que ela tá fazendo quando ela tá conversando com as pessoas? Ela tá se inteirando da fofoca? Não, ela está buscando entender as engrenagens que fazem as biografias acontecerem, seja para falar bem ou mal de uma pessoa. E outra, será que a biografia existe para falar bem ou mal de uma pessoa somente? Para mim, particularmente, eu acho que não. Então, a própria forma como ela faz é justamente para entender o caminho de como o negócio aconteceu. Não é fofoca, gente, isso é estudo, isso é pesquisa. Outra coisa, outro pressuposto. E aí eu acho que o que faz com que muita gente não goste desse livro, principalmente as pessoas os fãs da Sylvia Plath, não gostam acredito que não gostam desse livro, é que ela, dentro dessa disputa de narrativas, Sylvia Plath, Ted Hughes, ela é time Ted Hughes. Desde o início do livro, ela toma o partido do Ted Hughes. Eu acho que essa disputa de time A, time B, é muito infanto-juvenil. Muito infanto-juvenil. E eu acho que quando a Janet, ela parte do pressuposto de que a Sylvia não é tudo isso que falam, ela
cai nesse mesmo erro, porque ela escolhe um time. E, cara, eu acho que ela, enquanto pesquisadora de biografias, ela não está aí para isso, entende? Não cabe a ela, enquanto pesquisadora de biografias, e usar esse estudo de caso, não cabe a ela escolher um time. Não existe isso dentro da pesquisa. Pelo menos, no meu ponto de vista, não deveria existir. Então, eu acho que o que tem que ser discutido, no fim das contas, é o fazer biográfico. É entender justamente as engrenagens que fazem a biografia ser possível. E não assumir um lado. Primeiro começar achando que biografia é fofoca e depois assumir um lado dizendo que ninguém foge disso. Óbvio que ninguém foge disso, mas não é porque ninguém foge disso que você vai buscar somente o viés de confirmação. Esse é o que eu penso, pelo menos. Enfim, de qualquer forma, eu achei esse livro um livro bom. Ele ficou, para mim, com 4 estrelas, porque eu acho que a pesquisa que ela faz, primeiro, é muito importante. Eu acho que se você gosta de biografias, vale a pena ler esse livro, sim. Esse livro, ele acende alertas na nossa cabeça sobre o fazer biográfico. Mas tenha em mente que essa é uma autora que ela tem uma posição muito clara e muito fixa antes de iniciar a pesquisa dela. Porque quando a gente vai lendo esse livro, essa visão ela vai ficando muito clara desde o começo. Pelo menos essa foi a minha interpretação. Então, por isso que esse livro não é um 5 estrelas para mim. Por isso que ele é um 4 estrelas. É um livro bom, uma pesquisa boa. Mas eu acho que a Janet, ela partiu de pressupostos e eu acho que ela deveria ter partido de hipóteses. Qualquer pesquisa precisa partir de hipótese. Quando você vai com pressuposto, você está buscando um viés de confirmação e não esclarecimento de um determinado assunto. Tá certo? Então é isso, espero ter sido clara na conversa sobre esse livro aqui. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham disso tudo, se vocês gostam de biografias, se vocês acham importante ter essa visão crítica e entender como funciona a escrita de biografias. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Grande beijo para vocês, ótimas leituras e até mais. Tchau!